Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, a minha alma. Me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante dos vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Vem o Senhor na sua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, então a tua divina vontade. Venha, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Continuando a leitura do livro O Evangelho que me foi revelado por Maria Valtorta. Para você que está nos escutando, compartilhe o nosso conteúdo e se inscreve no canal. É tão facinho para se inscrever, não custa nada. Deus abençoe. Capítulo 25 do Evangelho que me foi revelado por Maria Valtorta. Apresentação de João Batista no templo e partida de Maria. O sofrimento de José. 5 e 6 de abril de 1944. Na noite entre quarta e quinta-feira da Semana Santa, eis o que estou vendo. De um carro cômodo, ao qual está amarrado também o burrinho de Maria, vejo descer Zacarias, Isabel e Maria, que têm nos braços o pequeno João e Samuel, com um cordeiro e uma pomba numa cesta. Eles descem na frente da estalagem, da qual costumam servir-se e que deve ser a etapa final para todos os peregrinos que vão ao templo, pois é onde deixam os animais. Maria chama o homenzinho, que é dono da estalagem, e lhe pergunta se no dia de ontem, ou nas primeiras horas da manhã de hoje, não terá chegado nenhum nazareno. Nenhum, mulher, respondeu o velhinho. Maria fica admirada, mas não pergunta mais nada. Ela manda que Samuel vá cuidar do burrinho. Depois vai se encontrar com os dois pais da criança e lhes fala do atraso de José. Ele terá precisado ocupar-se com alguma coisa, mas hoje certamente virá. Maria retoma o menino que havia entregue a Isabel e se dirigem para o templo. Zacarias é recebido com grandes honras pelos guardas, saudado e cumprimentado pelos outros sacerdotes. Zacarias está muito bonito hoje, em suas vestes sacerdotais e em sua alegria de pai feliz. Parece um patriarca. Penso que Abraão devia estar assim, quando se alegrou ao oferecer Isaque ao Senhor. Veja a cerimônia da apresentação do novo israelita e da purificação da mãe. Esta é ainda mais pomposa do que a de Maria. Porque para o filho de um sacerdote, os sacerdotes fazem festa, acorrem todos e se entregam a uma grande atividade ao redor do grupo das mulheres e do recém-nascido. Também o povo se aproximou com curiosidade e estou podendo ouvir os comentários. Visto que Maria está com o menino nos braços, enquanto vão se dirigindo para o lugar estabelecido, o povo está pensando ser ela a mãe. Mas uma mulher diz: Não pode ser. Não estais vendo que ela está grávida? O menino tem apenas poucos dias de nascido e ela já está grávida? Contudo, diz um outro, ela não pode deixar de ser a mãe, pois a outra já está velha. A outra pode ser uma parenta, mas naquela idade, mãe é que ela não pode ser. Vamos atrás delas e veremos quem tem razão. E o espanto se torna geral quando todos podem ver
que quem está cumprindo o rito da purificação é Isabel, pois ela é que está oferecendo o cordeirinho berrador para o holocausto e o pombo pelo pecado. A mãe é aquela? Viste? Não, sim. O povo está cochichando ainda incrédulo, mas está cochichando tão alto que vem um psiu imperioso do grupo sacerdotal, que está presente à cerimônia. As pessoas se calam por um momento, mas recomeçam a cochichar mais forte, quando Isabel, diante do santo orgulho, pega o menino e avança pelo templo adentro, para fazer a apresentação dele ao Senhor. É ela mesmo, e sempre a mãe que é sempre a mãe que oferece. Mas que milagre é este? Que menino será esse, concedido por Deus àquela mulher numa idade tão tardia? Afinal, que sinal será este? Não sabeis. Diz alguém que chega todo ofegante. É o filho do sacerdote Zacarias, da estirpe de Arão, aquele que ficou mudo enquanto estava oferecendo o incenso no santuário. Misterioso, misterioso, pois agora ele está falando de novo. O nascimento do filho soltou a língua dele. Que espírito lhe terá falado, tornado morta sua língua, para fazê-lo acostumar-se ao silêncio sobre os segredos de Deus? Mistério. Qual verdade conhecerá Zacarias? Seria o Messias o filho dele, esperado por Israel? Ele nasceu na Judéia, mas não em Belém, e não de uma virgem. O Messias, ele não pode ser. Quem então? Mas a resposta a tantas perguntas continua a ficar no silêncio de Deus, enquanto o povo permanece na sua curiosidade. O cerimonial terminou. Os sacerdotes festejam, então a mãe e o menino. A única pouco observada e até avitada com aversão desde quando perceberam o seu estado é Maria. Acabadas todas as felicitações, quase todos vão voltando ao seu caminho, ao passo que Maria quer voltar à estalagem para ver se José chegou. Ele não chegou ainda. Maria se sente desiludida e fica pensativa. Isabel está preocupada por ela. Até a hora sexta poderemos ficar, mas depois precisamos partir para chegarmos em casa antes da primeira vigília. O menino está ainda muito pequeno para estar fora de casa pela noite adentro. E Maria, calma e triste. Eu vou ficar num dos pátios do templo. Vou procurar minhas mestras. Não sei, mas alguma coisa preciso fazer. Zacarias intervém com uma ideia que foi logo aceita. Vamos aos parentes de Zebedeu. José certamente vai te procurar lá, e ainda que ele não esteja, será fácil para ti encontrar alguém que te acompanhe a caminho da Galiléia. Porque quando aquela casa que é o contínuo, extra sai dos pecadores de Genezaré. Pegam, pois, o burrinho e vão à casa dos parentes de Zebedeu, os quais são aqueles mesmos com quem José e Maria ficaram há 4 meses. As horas passam velozes e José não aparece. Maria procura dominar sua aflição, ninando o pequeno, mas pode-se ver que continua pensativa, como que para esconder o seu estado. Ela não tirou o manto, ainda que o calor esteja intenso e fazendo suar a todos. Finalmente, uma grande batida na porta anuncia a chegada de José. O rosto de Maria se torna sereno de novo. José a saúda, pois ela é a primeira a apresentar-se e a saudá-lo com reverência. A bênção de Deus sobre ti, Maria, e sobre ti, José. Graças a Deus que vieste. Eis Zacarias e Isabel, que estavam para partir, pois queriam chegar a casa antes da noite. O teu mensageiro chegou a Nazaré, enquanto eu estava em Caná, fazendo uns trabalhos. Anteontem à tarde é que recebi a notícia, e então eu parti logo. Mas mesmo caminhando sem parar, cheguei tarde, porque no caminho o burrinho perdeu uma ferradura. Perdoa-me. Perdoa-me tu por ter ficado tanto tempo afastada de Nazaré. Mas estavam tão felizes de ter-me com eles, que eu quis contentá-los até agora. Fizeste bem, mulher. Onde está o menino? Entram no quarto onde Isabel está dando de mamar a João, antes de partirem. José cumprimenta os pais pela robustez
do menino, que, tendo sido tirado do peito para ser mostrado a José, grita e esperneia como se lhe estivessem tirando a pele. Todos riem diante de seus protestos. Também os parentes de Zebedeu riem e se unem na conversação com os outros, pois eles tinham chegado trazendo frutas frescas, leite e pão para todos e um grande tabuleiro com peixes. Maria fala muito pouco, está quieta, silenciosa, sentada em seu cantinho, com as mãos no colo e por debaixo do manto. E mesmo quando ela toma uma taça de leite, ou ao comer um cacho de uvas com um pouco de pão, fala pouco e pouco se move. Olha para José com um misto de pena e de curiosidade. Ele também olha para ela, e depois de algum tempo, inclinando-se sobre o ombro dela, lhe pergunta: Estás cansada ou sentindo alguma coisa? Estás pálida e triste? Estou triste por ter que separar-me do pequeno João. Gosto dele. Eu o tive sobre o meu coração poucos momentos depois que nasceu. José não pergunta mais nada. Chegou a hora da partida de Zacarias. O carro para à porta e todos se dirigem para ele. As duas primas se abraçam com amor. Maria beija duas vezes o pequeno antes de colocá-lo no colo da mãe, que já está sentada no carro. Depois saúda Zacarias e lhe pede a bênção. Ao ajoelhar-se diante do sacerdote, o manto se lhe desliza pelo ombro e suas formas se tornam visíveis à luz intensa daquela tarde de verão. Não sei se José notou alguma coisa naquele momento. Atento como ele está em saudar Isabel, o carro parte. José torna a entrar em casa com Maria, que vai de novo sentar-se no canto mais escuro. Se não te desagrada viajar de noite, eu proporia que partíssemos ao pôr do sol. De dia o calor está forte, mas à noite está fresca e sossegada. Eu digo isto por ti, para não fazer-te tomar muito sol. Para mim, estar exposto ao sol é o mesmo que nada, mas para ti, como quiseres, José. Eu também acho que é bom irmos à noite. A casa está em perfeita ordem, e também o pequeno pomar. Verás que belas estão as flores. Vai chegar a tempo de vê-las todas se abrindo. A macieira, a figueira e a videira estão carregadas de fruto como nunca, e a romanceira. Precisarei até escorá-la, de tanto que os ramos estavam carregados de frutos, já não maduros, coisa que nunca se viu a esta altura do ano. Depois, a oliveira, terás azeite com fartura. Houve uma florada milagrosa e não se perdeu uma só flor. Todas já se tornaram pequenas azeitonas. Quando estiverem maduras, a oliveira vai ficar parecendo cheia de pérolas escuras. Não há pomar mais bonito do que o teu em toda Nazaré. Até nossos parentes estão admirados. Alfeu diz que isso é um prodígio. Teus cuidados é que fizeram isso. Oh, não, pobre de mim, que eu devo ter feito um pouco de cuidado com as plantas e um pouco de água nas flores. Sabes de uma coisa? Fiz para ti uma fonte lá no fundo, perto da gruta, e construí um tanque. Assim não precisará sair para ir buscar água. Conduzi a água lá daquela nascente que está acima do olival do Matias. É uma nascente de água pura e abundante. E trouxe até perto de ti um pequeno rio. Fiz também um requinho bem coberto, e agora a água chega no fim dele, cantando como uma harpa. Eu ficava com dó de ti ao ver-te ir à fonte da cidade e voltar carregando baldes cheios de água. Obrigada, José, tu és bom. Os dois esposos se calam agora como se estivessem cansados. José está cochilando, Maria está rezando. Chega a tarde. Os hospedeiros insistem com os dois para que comam, antes de se porem a caminho. José, então, come pão e peixe, Maria só frutas e leite. Depois eles partem. Montam em seus burrinhos. José amarrou sobre o seu, como uma vinda, o baú de Maria. Como na vinda, o baú de Maria. E antes que ela monte no burrinho, verifica se a sela está bem segura. Vejo que José fica observando Maria quando ela monta.
Mas ele não diz nada. E a viagem se inicia, perdão. Quando as primeiras estrelas começam a tremulizar no céu, eles se apressam para chegarem às portas antes que sejam fechadas. Ao saírem de Jerusalém, tomam a estrada mestra que vai para a Galiléia. Quando as estrelas já enchem todo o céu sereno, há um grande silêncio pelo campo. Ouve-se apenas o canto de algum rouxinol e o barulho dos cascos de dois burrinhos que vão batendo no solo duro da estrada, ressecada pelo calor do verão. Maria diz: Estamos na vigília de Quinta-feira Santa. A alguns parecerá fora de propósito esta visão, mas a tua dor, diamante do meu Jesus crucificado, está em teu coração. E aí fica, mesmo quando uma doce visão se apresenta. Esta é como o pequeno calor que nasce de uma chama, que ainda é fogo, mas que já não é mais fogo. O fogo é a chama, mas não é o calor dela, pois este não é o mais do que uma derivação. Nenhuma visão beatífica ou pacífica será capaz de tirar-te aquela dor do coração. E considera-a muito mais querida do que a tua própria vida, porque é o maior dos dons que Deus possa conceder a quem crê em seu Filho. Além disso, a minha visão não é, em sua forma pacífica, em nada discordante dos acontecimentos desta semana. Também o meu José teve a sua paixão. Ela começou em Jerusalém quando ele percebeu o meu estado. Durou muitos dias, como aconteceu com Jesus e comigo. E não foi espiritualmente pouco dolorosa, mas unicamente pela santidade de um justo, como era o meu esposo, e que ela ficou limitada a uma forma tão cheia de dignidade e de segredo que ficou pouco conhecida através dos séculos. A nossa primeira paixão. Quem poderá falar da íntima e silenciosa intensidade dela? Quem saberá dizer qual a minha dor ao ver que o céu ainda não me havia atendido em revelar o mistério a José? Que ele ainda nada sabia. Eu já tinha compreendido ao vê-lo respeitoso comigo, como de costume. Se ele tivesse sabido que eu trazia em mim o Verbo de Deus, ele teria adorado o Verbo encerrado em meu ventre, com os atos de veneração que são devidos a Deus, e que ele não teria deixado de praticar, como eu também não me teria recusado a receber, não por causa de mim, mas por aquele que estava em mim. E eu em mim trazia, assim como a arca da aliança continha o código escrito na pedra e os vasos do maná. Quem pode dizer qual foi a minha luta contra o desânimo, que queria me vencer, para me persuadir de que eu havia esperado em vão no Senhor? Eu creio que isso vinha da raiva de Satanás. Eu sentia dúvida que crescia em meus ombros e que espichava suas garras geladas para aprisionar a minha alma e fazê-la deixar de orar. A dúvida que é tão perigosa e letal para o espírito, letal porque ela é o primeiro agente da doença mortal chamada desespero, e contra a qual é preciso reagir com toda a força para não perecer na alma e perder Deus. Quem pode dizer com toda a verdade qual a dor de José, quais os seus pensamentos, qual a perturbação que ele sentiu em seus afetos? Como um pequeno barco apanhado por uma grande tempestade, ele se achava num encontro entre ideias opostas, como em uma dança ao redor de reflexões, cada uma mais pungente e mais capaz de fazer sofrer do que a outra. Ele era um homem que, pelas aparências, só podia ter sido traído por sua mulher. Por isso, ele via desmoronar ao mesmo tempo o seu bom nome e a estima em que ele era tido naquele lugar. Por causa disso, ele se sentia apontado a dedo e alvo de compaixão pelos habitantes da cidade. Via morrerem o afeto e a estima de que até então eu vinha gozando, diante da evidência de um fato. É aqui que a santidade dele resplende ainda mais brilhante do que a minha. Eu dou testemunho disso com todo o meu afeto de esposa, porque quero que ameis ao meu José.
este homem sábio e prudente, este homem paciente e bom, que não está separado do mistério da redenção, mas muito unido a ele, pois por essa dor que o consumou, ele salvou para vós o Salvador, às custas de seu sacrifício e de sua santidade. Tivesse ele sido menos santo, teria agido como os homens, me teria denunciado como adúltera, para que eu fosse apedrejada e o filho do meu pecado morresse comigo. Tivesse ele sido menos santo, Deus não lhe teria concedido a sua luz em tão grande provação. Mas José era santo, seu espírito puro vivia em Deus. A caridade nele era acesa e forte. Foi pela caridade que ele salvou para vós o Salvador. Tanto quanto ele não quis me acusar diante dos anciãos, como também quando, deixando tudo, com uma pronta obediência, salvou Jesus, levando-o consigo para o Egito. Breves em número, mas grandes em intensidade, foram aqueles 3 dias do sofrimento de José. E deste meu primeiro sofrimento, porque eu compreendia o sofrimento dele, mas não podia aliviá-lo de modo algum, por causa da obediência ao decreto de Deus que me havia dito: cala-te. Quando, Quando, tendo chegado a Nazaré, eu o vi sair, depois de uma curta saudação, todo curvo e como se tivesse envelhecido em pouco tempo, e não voltar mais a mim, como era de costume. Vos digo, filhos, que o meu coração chorou com uma dor grande e aguda, fechada em minha casa, só naquela casa, em que tudo me fazia recordar a Anunciação e a Encarnação, e onde tudo me falava de José, desposado por mim em uma virgindade imaculada. Eu tive que resistir ao desconforto, às insinuações de Satanás e ficar esperando, orando, perdoar a suspeita de José e ao seu gesto de justo desdém para comigo. Filhos, é preciso esperar, rezar, perdoar, para se obter que Deus intervenha em nosso favor. Vivei vós também o vosso sofrimento. Ele é devido às vossas culpas. Eu vos ensino como superá-lo e transformá-lo em alegria. Esperar além de toda medida, rezar sem desconfiança, perdoar para serdes perdoados. O perdão de Deus será a paz que desejais, meus filhos. Nada mais. Por enquanto, vos direi, enquanto não chega o triunfo pascal, haverá silêncio. São estes os dias da paixão. Tende compaixão do vosso Redentor. Ouvi seus lamentos. Contai suas feridas e lágrimas. Cada uma delas veio por causa de vós, e foi por vós sofrida. Que qualquer outra visão desapareça diante desta, que vos recorda a redenção cumprida por vós. Capítulo 26. José pede perdão a Maria. Fé, caridade e humildade para receber a Deus. 31 de maio de 1944. Depois de 53 dias, a mãe vem mostrar-se com esta visão e manda que eu faça constar neste livro: a alegria se renova em mim, porque ver Maria é possuir a alegria. Vejo então o pequeno pomar de Nazaré. Maria está fiando à sombra de uma macieira, toda carregada de frutos, que já começam a avermelhar-se e se parecem com bochechinhas de menino, por seu formato arredondado e por um belo cor-de-rosa. Maria, porém, não é sem motivo que não está com o seu rosto rosado como antes. Aquela bela cor que lhe avivava as faces, lá em Hebrom, desapareceu. Seu rosto está de uma palidez de marfim, e nele somente os lábios ainda assinalam uma curva com um leve tom de coral. Sob as pálpebras abaixadas, vejo 2 sombras escuras, e os cantos dos olhos estão inchados como os de quem acabou de chorar. Não posso ver os olhos, porque ela está com a cabeça um tanto inclinada, atenta ao trabalho, e mais ainda um pensamento que a deve estar afligindo, pois ouço os seus suspiros como os de alguém que sofre no coração.
Está toda vestida de branco, de linho branco, porque está fazendo muito calor. Não obstante, o frescor ainda intacto das flores nos está dizendo que ainda é de manhã. Maria está com a cabeça descoberta, e o sol, que brinca com as flores da macieira, movidas por um vento muito suave, se filtra em agulhas de luz, que vão pousar sobre a terra escura dos canteiros, formando pequenos círculos de luz sobre a cabeça loira, fazendo os seus cabelos ficarem parecendo fios de ouro antigo. Da casa não vem nenhum barulho, nem dos lugares vizinhos. Ouve-se apenas o murmúrio de um fio d'água que cai dentro de um tanque lá no fundo do pomar. Maria leva um susto ao ouvir uma batida forte na porta de saída da casa. Ela deixa ali mesmo a roca e o fuso e se levanta para ir abrir. Ainda que sua roupa seja solta e ampla, não consegue esconder completamente a redondez de seu ventre. Ei-la agora diante de José. Maria empalidece, até aos lábios. Agora seu rosto está parecendo o de uma vítima enxangue. Maria olha com os olhos, como os de quem interroga tristemente. José olha para ela com os olhos que parecem suplicantes. Eles se calam, olhando um para o outro. Depois Maria abre a boca. A esta hora, José, estás precisando de alguma coisa? Que me queres dizer? Vem. José entra e fecha a porta, mas não fala nada. Fala, José, que queres de mim? Quero teu perdão. José se inclina como se quisesse ajoelhar-se, mas Maria, sempre tão reservada com tocar nele, agora o agarra pelos ombros decididamente e o impede de ajoelhar-se. A cor vai e volta ao rosto de Maria, que ora está corada, ora branca como antes. Meu perdão? Não tenho nada a te perdoar, José. Só tenho que te agradecer mais uma vez por tudo o que fizeste aqui dentro na minha ausência e pelo amor que me tens. José olha para ela e vejo duas grandes gotas que se formam nas cavidades de seus olhos profundos e ali estão como sobre a borda de um vaso, prontas para, logo em seguida, rolarem por sobre as faces e a barba de José. Perdão, Maria, eu desconfiei de ti. Agora eu sei, sou indigno de possuir tão grande tesouro. Faltei-te com a caridade e te acusei em meu coração. Acusei-te injustamente, porque não te perguntei antes a verdade. Faltei contra a lei de Deus, não te amando como me amaria. Oh, não, não faltaste. Sim, faltei, Maria. Se eu tivesse sido acusado de um tal delito, eu teria me ofendido. Tu, eu, não te estava concedendo o direito de defenderes, porque eu já estava até tomando decisões sem te perguntar nada. Faltei para contigo, ofendendo-te com a minha suspeita. Ora, até mesmo a suspeita já é uma ofensa, Maria, porque quem suspeita não conhece. E eu não te conhecia como devia, mas pela dor que eu sofri, 3 dias de suplício, perdoa-me, Maria. Não tenho nada que te perdoar, pelo contrário, eu é que te peço perdão pela dor que te causei. Oh, sim, foi uma grande dor. Que dor! Olha, hoje de manhã me disseram que sobre as têmporas meus cabelos já estão brancos e que no rosto já estou com rugas. Esses 3 dias pareceram-me mais de 10 anos. Mas por que, Maria, foste tão humilde a ponto de calares tua glória até diante de mim, teu esposo, e deixares assim que eu suspeitasse de ti? José não está de joelhos, mas está tão inclinado como se estivesse de joelhos, e Maria então lhe pousa a mão sobre a cabeça e sorri. Parece o estar absolvendo, ela diz. Se eu não tivesse sido humilde, de uma maneira perfeita, não teria merecido conceber o esperado, que vem para anular a culpa da soberba que arruinou o homem. Além disso, eu obedeci, Deus me pediu essa obediência. Ele me custou tanto, ela me custou tanto, por causa de ti, pela dor que dela te adveria. Mas eu só tinha que obedecer. Eu sou a serva de Deus, e os servos não discutem as ordens que recebem. Eles vão executá-las.
José, ainda quando os fazem chorar sangue. Maria chora silenciosamente, enquanto vai dizendo estas palavras, e tão silenciosamente que José, inclinado como está, nem percebe isso, até que uma lágrima sua cai no chão. Então ele levanta a cabeça e, a primeira vez que eu vejo fazer isso, aperta as mãozinhas de Maria com suas mãos morenas e fortes, beija as pontas daqueles dedos rosados e tão delicados que despontam como botões de pessegueiro do anel formado pelo aperto das mãos de José. Agora é preciso tomar providências para que José não diz mais nada, mas olha para o corpo de Maria e ela fica ruborizada e de repente se assenta, para não ficar assim exposta àquele olhar que está observando. Será preciso agirmos logo. Eu virei aqui, realizaremos o casamento na semana que vem. Está bem assim? Tudo o que fazes está bem, José. Tu és o chefe da casa e eu sou a tua serva. Não, eu sou o teu servo. Eu sou o feliz servo do meu Senhor, que está crescendo em teu ventre. Tu és bendita entre todas as mulheres de Israel. Está tarde, já avisarei os parentes. E depois, quando eu estiver aqui, iremos preparando tudo para receber. Oh, como poderei eu receber a Deus em minha casa? A Deus em meus braços, isso me fará morrer de alegria. Eu nunca poderei ousar nem tocar nele. Tu bem que o poderás, José, como eu o poderei pela graça de Deus. Mas tu és tu. Eu sou um pobre homem, o mais pobre dos filhos de Deus. Jesus vem ao mundo por nós, que somos os pobres, para fazer-nos ricos em Deus. Ele vem a nós dois, porque somos os mais pobres e reconhecemos que o somos. Alegra-te, José, a estirpe de Davi já tem o rei que esperava, e a nossa casa se tornou mais faustosa do que o palácio de Salomão, porque aqui será o céu, e nós dividiremos com Deus o segredo de paz que mais tarde os homens saberão. Crescerá entre nós, e os nossos braços serão o berço do Redentor, que irá crescendo, e as nossas fadigas dar-lhe-ão um pão. Ó José, ouviremos a voz de Deus, a chamar-nos de pai e de mãe. Ó, e Maria chora de alegria, um choro de felicidade, e enquanto isso José, ajoelhado, agora aos pés dela, chora, com a cabeça quase escondida na ampla veste de Maria, que desce, em muitas dobras, por sobre os simples ladrilhos do pavimento do pequeno quarto. A visão termina aqui. Maria diz: Ninguém interprete de modo errado a minha palidez. Ela era Ela não era causada por nenhum medo humano, conforme o modo de tratar os homens. Eu deveria ter de esperar o apedrejamento, mas eu não tinha medo disso. Eu sofria por causa de José. Também o pensamento de que ele podia me acusar não me perturbava por mim mesma. A única coisa que me desagradava era que ele pudesse, se insistisse na acusação, faltar com a caridade. Quando o vi, o sangue me foi todo ao coração por causa disso. Era aquele o momento em que um justo poderia ter ofendido a justiça, ofendendo a caridade, e que um justo cometesse uma falta, logo este que não cometia faltas. Isso me teria causado uma dor muito grande. Se eu não tivesse sido humilde até o extremo limite, como eu disse a José, não teria merecido trazer em mim aquele que, para cancelar a soberba da raça, sendo Deus, se aniquilaria até a humilhação de fazer-se homem. Eu te mostrei esta cena, que nenhum evangelho relata, porque eu quero de novo chamar a atenção tão desviada dos homens sobre as condições essenciais para agradar a Deus e recebê-lo em sua contínua vinda aos corações. Fé. José acreditou cegamente nas palavras do mensageiro celeste. Ele não desejava outra coisa senão crer, porque tinha convicção sincera de que Deus é bom e de que a ele que havia esperado no Senhor, o Senhor não lhe teria reservado a dor de ser um traído, um decepcionado,
alguém que fosse feito objeto de zombaria pelo próximo. Com grande dor, ele não perguntava em que devia crer a meu respeito, porque, honesto como era, não era capaz nem de pensar que outras pessoas não fossem assim. Ele vivia a lei, e a lei diz: ama o teu próximo como a ti mesmo. Nós amamos a nós mesmos, que nos cremos perfeitos, até quando não o somos, porque então desamar o próximo, julgando-o imperfeito? Caridade absoluta. Caridade que sabe perdoar, que quer perdoar. Perdoar com antecipação, desculpando em nosso coração as fraquezas do próximo. Perdoar na hora, dando ao culpado todas as atenuantes. Humildade absoluta como a caridade. Saber reconhecer que se faltou até mesmo com um simples pensamento. E não se ter o orgulho, mais nocivo ainda, de não querer dizer eu errei. A respeito da culpa precedente, todos erram, menos Deus. Quem é que pode dizer eu não erro nunca? E há ainda uma humildade mais difícil, é a que sabe se calar a respeito das maravilhas de Deus em nós, quando não é necessário proclamá-las, para dar-lhes louvores por elas, a fim de que não aviltar o nosso próximo, que não recebeu tais dons especiais de Deus. Quando Deus quer, então sim. Então ele se revela a si mesmo em seu servo. Isabel me viu como eu era, e meu esposo me conheceu pelo que eu era, quando chegou a hora de ele conhecer isso por si mesmo. Deixai ao Senhor o cuidado de proclamar-vos servos seus. Ele tem uma amorosa pressa disso, porque toda criatura que é elevada a alguma missão particular é uma nova glória acrescentada à sua infinita, porque é um testemunho de quando o homem é assim como Deus o queria, uma perfeição menor que espelha o seu autor. Permanecei na sombra e no silêncio, ó prediletos da graça, para poderdes ouvir as únicas palavras que são de vida, e para poderdes merecer o sol que resplende eternamente sobre vós e em vós. Ó luz felicíssima, que és Deus, que és a alegria dos teus servos, brilha sobre estes seus servos, e então eles exultem a sua humildade, louvando-te e a ti somente, que arruinas os soberbos e elevas os humildes que te amam, até os esplendores do teu reino. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.